Oração a Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São Francisco para restauração e milagres urgentes. Você já sentiu que algo foi tirado de você, sem explicação? Que sua saúde, seu dinheiro, suas oportunidades desapareceram como se alguém estivesse agindo nas sombras? E se eu te disser que há uma oração profunda, poderosa e diferente de tudo que você já ouviu, capaz de tocar o céu e bloquear o que o inimigo tenta fazer contra a sua vida? Hoje, com a intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São Francisco, vamos clamar por justiça, proteção e restituição total. Fique comigo até o final. Algo pode mudar a partir de agora. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Mãe, Senhora das mãos compassivas, que com ternura infinita desfaz cada nó que a maldade e o pecado atam nas almas, venho diante da tua presença sagrada com o coração apertado por aflições que não cessam, clamando por auxílio nas lutas invisíveis que têm sido travadas dentro do meu lar. A ti, que és refúgio dos oprimidos e amparo dos corações aflitos, clamo neste instante sagrado. Não permitas que aquilo que nasceu do amor seja destruído por ódio semeado por quem deseja apenas ver a desordem se instalar e contaminar a paz construída com tantos dias vividos lado a lado. Intercede por mim diante do Altíssimo, pois só Ele conhece a profundidade das dores que nos dividem, a origem oculta do caos que se impõe como tempestade no seio da minha família. Peço que, pelos méritos infinitos de teu Filho, aquele que silenciou as ondas e acalmou ventos, toda raiz de intriga, toda semente lançada por línguas venenosas, seja agora estancada pelo poder de Deus. Que aquilo que meu pior inimigo envia, intencionando ruir as estruturas internas da minha casa, se perca no vazio, se desfaça sem destino, sem eco, sem permanência. Nada que venha da inveja, da maldade oculta, da manipulação de energias sombrias, encontre espaço no nosso convívio. Que o Senhor, em sua infinita justiça e sabedoria, afaste tudo que foi direcionado com desejo de destruição, usando palavras, pensamentos ou rituais que buscam o conflito, a frieza, o distanciamento. Que o olhar divino repouse sobre todos os cômodos da minha morada e purifique o ambiente com a presença serena do Espírito Santo, para que os corações ali presentes reencontrem o entendimento e a paz. Santa Maria, não me deixe sem amparo. Intercede por aqueles que vivem sob o mesmo teto e que, sem compreender, agem como instrumentos involuntários de discórdia. Que a compaixão desça como um manto invisível sobre cada gesto, para que palavras duras sejam silenciadas, atitudes amargas sejam substituídas por gestos de respeito, e o que hoje parece irreparável, encontre no tempo de Deus uma nova possibilidade. E junto contigo, clamo a São Francisco, aquele que soube amar todas as criaturas, que viu beleza mesmo no que era tido por muitos como perdido, aquele cuja simplicidade desarmava os corações mais endurecidos. São Francisco, tu que um dia foste chamado a reconstruir aquilo que estava quebrado, volta teu olhar para minha família. Que o Altíssimo, tocado por tua humildade, liberte este lar de tudo que pesa, separa, confunde, de tudo que alimenta desconfiança e provoca afastamentos. São Francisco, intercede para que o silêncio da paz volte a reinar, para que cada pequeno gesto volte a carregar significado e verdade, para que os olhos voltem a se olhar com amor sincero, e para que o que foi abalado não seja arrastado para o abismo do esquecimento ou da indiferença. Que aquilo que foi semeado com más intenções seja completamente bloqueado, sem alcançar efeito algum. Que nenhuma energia mal direcionada encontre entrada ou morada no coração de nenhum membro da minha família. Peço que as intenções ocultas daquele que age nas sombras para alimentar brigas e divisões sejam estancadas por Deus neste instante, sem necessidade de confronto, sem necessidade de explicações, apenas com o poder do amor divino que supera todo o mal. Que nenhuma palavra maldita, nenhuma mentira estrategicamente colocada, nenhuma insinuação lançada por esse inimigo, tenha força suficiente para se enraizar entre nós. Que a proteção divina funcione como barreira intransponível para qualquer veneno emocional ou espiritual que tenha sido lançado contra nós. Ó Senhora, afasta de mim e dos meus tudo aquilo que não nasceu de Deus.
Que o silêncio de cada noite seja restaurador e não cenário para angústias. Que cada manhã traga consigo o renascimento da esperança e a leveza da confiança mútua. Que as refeições em família voltem a carregar comunhão e afeto. Que os abraços não sejam apenas gestos vazios, mas expressão verdadeira do laço que nos une. Peço que os olhos espirituais de todos aqui sejam abertos, para que possamos discernir o que é nosso e o que vem de fora, o que está nas nossas mãos e o que foi infiltrado com intenção de ferir. E que, mesmo sem saber de onde vem cada ataque, o Senhor saiba. Que Ele haja conforme sua justiça eterna e impeça que esse mal se perpetue. Que os desejos malignos do inimigo sejam frustrados e se convertam em nada. Que os anjos do Senhor estejam presentes nos espaços mais vulneráveis da casa, nos pensamentos mais frágeis dos meus, nas emoções mais abaladas dos que convivem comigo. Que essa proteção seja constante, silenciosa, mas eficaz, e que a presença de Deus se manifeste mesmo onde tudo parece escuro. Senhora desatadora dos nós, desata os nós invisíveis que este inimigo tenta atar em nossos sentimentos. Desfaz os laços da discórdia, os grilhões do orgulho, os fios da mágoa que ele busca alimentar com falsidades. Desarma todas as estratégias lançadas para nos desunir. Que a paz prevaleça sobre o caos. Que o amor fale mais alto que o ódio. Que o bem supere, em tudo, o desejo de destruição. São Francisco, mostra a estilar o caminho da reconciliação sem ruídos, da presença sem cobranças, da escuta sem julgamento. Mostra que, mesmo no meio do barulho causado por quem não deseja o nosso bem, é possível reencontrar serenidade. Que o Senhor faça desaparecer, sem necessidade de alarde, toda influência que não vem da luz. Que cada intenção negativa que nos tem como alvo seja anulada, impedida de alcançar propósito, privada de força. Que este pedido seja acolhido por Deus, que Ele atue com justiça e misericórdia. Que nada do que este inimigo tenta levantar encontre acolhida nem no plano físico, nem no espiritual. Que os santos do céu intercedam para que o Criador purifique minha casa de todo o mal que não vem de suas mãos. Senhora Santíssima, Mãe Imaculada, presença serena que jamais abandona os que clamam por auxílio, tu que recebes o clamor dos que sofrem e que diante do teu Filho intercede sem cessar por aqueles que já não sabem mais onde repousar as dores, venho com o corpo fragilizado e o espírito em vigilância buscar tua intercessão. O coração, cheio de fé, atravessa noites em que a luz parece apagar-se no meio da aflição, e ainda assim insiste em acreditar que dos céus desce misericórdia para os que, neste mundo, caminham entre armadilhas e ciladas lançadas por quem deseja apenas ver o adoecer dos que se mantêm firmes no bem. Santa Maria, Senhora desatadora dos nós, tantos foram os momentos em que a saúde oscilou sem explicação, em que os sintomas surgiram como se puxados por fios invisíveis, em que a paz do corpo foi roubada sem razão aparente. Mas tu, que sabes o que se oculta por trás da aparência, sabes também dos olhos que se voltaram contra mim e dos pensamentos que foram guiados por inveja, rancor, vingança e falsidade. Tu sabes quem trama contra o bem-estar dos justos. Tu vês aquele que usa palavras, gestos e intenções como flechas contra o equilíbrio dos que seguem confiando no amor divino. Peço que vá diante de Deus e interceda para que tudo aquilo que foi lançado contra minha saúde perca sua ação neste instante. Que o Senhor, em sua grandeza, faça cessar cada envio de maldade, cada intenção oculta e contaminada que se colocou sobre meu nome, sobre meu corpo, sobre meus dias. Que o que se manifestou como dor, como enfraquecimento, como queda, seja agora atingido pela luz purificadora que só pode vir do alto. Mãe de ternura infinita, leva a Deus este pedido que carrego no mais íntimo, que todo laço espiritual construído por meu pior inimigo com a intenção de me atingir fisicamente, seja cortado sem retorno, sem eco, sem permanência. Que o Senhor apague, do plano espiritual e do plano terreno, tudo que está sendo mantido com o intuito de consumir minha vitalidade, minar minha energia, me manter preso à fragilidade. Que o ciclo de dor cesse. Que aquilo que este inimigo deseja e alimenta em segredo nunca alcance a plenitude. Toca os céus com tua oração silenciosa e poderosa, como só uma mãe consegue tocar.
Conduz até o trono do Altíssimo o pedido de um filho que já não encontra explicação natural para o que se apresenta dia após dia. Que todos os caminhos por onde essa negatividade foi lançada sejam agora fechados. Que todas as brechas utilizadas por esse inimigo para me atingir sejam vedadas pela ação divina. Que não haja mais passagem para essas correntes invisíveis que drenam minha saúde. E junto de ti, ó Mãe, invoco também aquele que amou toda criatura como irmão, São Francisco. Servo fiel do Deus Altíssimo, coração puro, cuja vida foi um hino à humildade e à verdade. São Francisco, volta teu olhar compassivo a esta aflição que trago no corpo e na alma. Que o Senhor, tocado por tua presença junto a mim, faça cessar qualquer ação maliciosa contra meu organismo, contra minha mente, contra meu equilíbrio. Tu que falaste aos ventos e às feras, que entraste no silêncio com coragem, aproxima-te deste cenário e clama por mim junto ao Criador. Que o mal feito contra meu corpo seja anulado. Que o nome daquele que deseja minha queda não mais encontre meios de manter suas intenções vivas. Que toda ligação entre esse ser e minha condição atual seja agora desfeita pelo próprio Deus, com justiça e sem necessidade de confronto. São Francisco, que os sinais de fragilidade que me acompanham deixem de ser alimentados pelo ódio alheio. Que nenhum pensamento dirigido com rancor consiga mais se aproximar. Que aquilo que foi colocado por meio de feitiçarias, pragas, encantamentos ou desejos persistentes de destruição, se perca. Que o Senhor apague, sem ruído, o caminho usado por esse inimigo para atingir minha estrutura. Senhora, Mãe que tudo vê, conhece cada célula, cada respiração, cada batida do meu coração. Nada te escapa. Sabe do que fui atingido, sabe de onde veio, sabe como chegou até aqui. E por isso, me coloco sob tua proteção, clamando por esse cuidado que só o céu pode proporcionar. Que a cada novo dia, o peso do que foi lançado comece a desaparecer. Que a mente, hoje sobrecarregada, encontre sossego. Que o corpo, hoje abatido, reencontre estabilidade. Clamo com sinceridade e confiança, que o Senhor, por tua intercessão, interrompa toda a sequência de adoecimentos que não tem explicação lógica, todo desgaste inexplicável, toda fraqueza que não tem origem no tempo nem nos hábitos. Que cada parte do meu ser que foi afetada injustamente por obras malignas receba agora a intervenção divina. Peço que Deus não permita que esse inimigo avance mais um passo. Que seus desejos sejam estancados. Que seus rituais não tenham efeito. Que sua intenção se perca na ausência de resposta. Que nenhuma tentativa de atar meu corpo ou minha mente produza mais qualquer reação. Que o Altíssimo caminhe por dentro de mim, por cada sistema do meu organismo, e faça cessar o que não provém de sua vontade. Que a presença divina esteja presente onde hoje há sintomas estranhos, onde há cansaço recorrente, onde há sinais de que algo não está bem. São Francisco, com teu coração que nunca desejou mal a ninguém, ensina-me a seguir sem alimentar ódio por esse inimigo. Que o Senhor cuide dessa batalha invisível por mim, que o céu trate diretamente com ele, mas que eu me mantenha longe de qualquer contaminação emocional. Não quero me igualar àquele que faz uso do mal para prejudicar. Quero apenas me manter de pé, com saúde restaurada, com a vida resguardada, e com a confiança de que aquilo que é direcionado com crueldade não terá lugar permanente ao meu redor. Mãe Santíssima, segura minhas mãos nas noites em que os sintomas me fazem duvidar da recuperação. Senta comigo nos momentos em que a alma se vê sem fôlego. Fica ao lado da minha cama quando o corpo não responde, e permanece junto de mim quando os pensamentos se tornam densos demais. Tua presença, ainda que silenciosa, é certeza de que Deus não se ausenta. E quando chegar o tempo em que tudo isso for apenas lembrança, quero poder dizer que não fui derrotado pelas ações de quem me desejou o pior. Quero poder olhar para trás e perceber que o que parecia impossível foi vencido pela intercessão dos céus. Quero me reerguer com paz e gratidão, sabendo que, mesmo sem fazer barulho, o Senhor agiu, por meio de tua voz, por meio da presença de São Francisco, por meio do amor que jamais abandona. Senhora,
Mãe que tudo observa com olhos de misericórdia, presença constante nos dias em que os caminhos se tornam incertos, intercessora fiel diante do Deus Altíssimo. Nesta hora me coloco diante da tua imagem com o coração sedento de direção, com o pensamento voltado ao céu. Pois o tempo tem mostrado o quanto a maldade daqueles que me desejam o pior tenta interferir em tudo aquilo que luto para manter. Maria Santíssima, Senhora desatadora dos nós, vem sempre em auxílio daqueles que se veem cercados por embaraços que ninguém mais consegue compreender. E por isso, confio que estás ciente daquilo que se passa comigo. Tu conheces as mãos que mexem no invisível para me fazer tropeçar, o coração de quem se alimenta do desejo de me ver sem rumo, sem sustento, sem amparo. Sabes da ação sutil e constante daquele inimigo que, sem descanso, busca meios para criar brechas nas finanças, nos planos, nas oportunidades, na estabilidade. Sabes o quanto essas tentativas são persistentes, como operam por trás de aparências e disfarces, tentando minar a base daquilo que, com cuidado, mantenho erguido. Clamo para que vá diante de Deus e leve este pedido silencioso que nasce não apenas da necessidade, mas também da urgência de não deixar que o que construo com responsabilidade seja tomado pelas mãos erradas. Que todo projeto que estiver sendo bloqueado por inveja, por energia mal intencionada, por manipulação ou interferência oculta, comece a ser restaurado sob a proteção do olhar divino. Que os olhos do Senhor estejam sobre minhas decisões, sobre os passos que dou no campo material, sobre os recursos que recebo, para que nada seja drenado por caminhos ocultos, para que nada se perca pela ação de quem deseja apenas que eu viva no prejuízo e na escassez. Senhora Santíssima, sei que nada escapa do olhar do céu. Aquilo que meu pior inimigo pensa, aquilo que deseja, aquilo que tenta ocultar com palavras dissimuladas, o Altíssimo conhece. Nenhuma trama passa despercebida aos olhos de Deus. Por isso, peço com fé que todo o dinheiro que foi desviado por meios injustos, por armadilhas, por manipulação emocional, por laços falsos ou artifícios espirituais, volte ao meu caminho. Que o fruto do meu trabalho, da minha dedicação e da minha vigilância, não permaneça nas mãos de quem o quer apenas para meu prejuízo. Que o Senhor, tocado pela tua intercessão, estanque agora as ações que visam bloquear minha vida financeira, que neutralize todas as palavras lançadas contra minha estabilidade. Que todo pensamento dirigido com intenção de atrapalhar negócios, reduzir oportunidades, criar confusão nos contratos ou decisões importantes, se perca. Que não encontre eco. Que não se sustente no tempo. Peço que intercedas também por algo ainda mais profundo, a sabedoria. Essa sabedoria que o mundo não dá. Aquela que vem do céu e que guia decisões mesmo quando tudo parece incerto. Que o Senhor me capacite a enxergar o que outros não enxergam, a compreender o tempo de agir, o momento de recuar, o instante certo de falar ou de calar. Que a inteligência espiritual se manifeste em mim, protegendo não apenas os bens materiais, mas também a clareza mental, o discernimento, a visão ampla diante de situações em que antes me sentia vulnerável. Que cada passo dado no campo financeiro seja iluminado pela vontade divina. Que não se perca mais tempo nem recurso com ilusões, com enganos, com propostas mal intencionadas. Que as armadilhas montadas por esse inimigo sejam neutralizadas. Que a inteligência espiritual e prática esteja à frente de cada escolha, para que aquilo que foi gerado com dedicação permaneça em segurança. Invoco também, neste momento, a presença de São Francisco, aquele que entendeu o valor da liberdade diante das amarras materiais, aquele que viveu desapegado, mas nunca desatento. Que este santo caminhe ao meu lado para que a relação com o dinheiro nunca seja contaminada por ganância ou medo, mas orientada por equilíbrio, consciência, estratégia e confiança. Que eu saiba cuidar do que recebo, guardar quando for necessário, investir com responsabilidade, compartilhar com sabedoria, multiplicar com ética, sem deixar brechas para que esse inimigo encontre por onde agir. São Francisco, que nenhuma ação oculta desse ser mal intencionado consiga desviar minha rota. Que não haja confusão nos dias em que a lucidez é mais necessária.
Que o Criador esteja comigo na hora em que decisões forem tomadas, e que cada plano traçado para me prejudicar seja identificado antes de causar dano. Que os recursos que preciso para cumprir com meus compromissos não faltem. Que as portas que devem se abrir não sejam trancadas por manipulações espirituais. Maria, tu que conheces os medos que surgem quando o sustento ameaça escapar por entre os dedos, tu que vês os olhares silenciosos de quem deseja o fracasso alheio, segura com firmeza meu nome diante de Deus. Que o Altíssimo não permita que eu seja humilhado pelo sucesso do mal. Que a justiça divina prevaleça sobre as estratégias perversas. Que o tempo da perda seja encerrado agora. Que os ciclos de bloqueios sem explicação cheguem ao fim. E nos dias em que parecer que tudo se inclina ao fracasso, nos momentos em que o cansaço mental ameaçar a fé, recorda-me com tua presença silenciosa que nem o ouro nem o pão escapam das mãos de quem é guiado por Deus. Que a mente, hoje cansada de resistir, se renove com ideias criativas, com capacidade de adaptação, com entendimento claro dos caminhos mais eficazes. Que toda influência negativa que tenta me fazer errar na administração dos recursos seja eliminada sem ruído, sem escândalo, apenas com a autoridade do Deus verdadeiro. Santa Mãe, leva ao Senhor cada detalhe do que hoje me aflige, o medo de falhar, a frustração de ver tentativas sendo sabotadas, o peso de responsabilidades que dependem diretamente de minha capacidade de manter o sustento. Que a ação divina percorra meus dias e transforme as áreas em que hoje reina a dúvida. Que a certeza se estabeleça. Que a segurança espiritual se manifeste. Que nada do que for conquistado honestamente seja retirado por meio de trapaças, mandingas, falsas amizades ou falsos conselhos. Que o dinheiro que me é destinado encontre o caminho certo até mim. Que o valor do meu trabalho seja reconhecido por quem de fato compreende seu mérito. Que nenhuma energia enviada com intenção de empobrecer meu caminho consiga alcançar seu fim. Que tudo que foi dito contra mim, com a intenção de fechar portas, seja agora neutralizado. Que toda manipulação para me fazer acreditar que não sou capaz de prosperar caia por terra diante do olhar daquele que tudo pode. Maria Santíssima, Senhora desatadora dos nós, desfaz agora os nós invisíveis que estão amarrando minha vida financeira, dificultando o fluxo justo dos recursos, confundindo as decisões, desviando contratos, prejudicando negociações. Que os véus sejam tirados dos meus olhos, para que eu enxergue onde está o erro, onde está o perigo, onde está a mentira, onde está o ataque. E que, com sabedoria, eu saiba proteger o que é meu, afastar quem deseja usar minha confiança para agir contra mim, manter longe quem se aproxima apenas para me prejudicar. São Francisco, diante de ti coloco também minha mente. Que a leveza que um dia trouxeste aos que te ouviram toque agora minha razão. Que os pensamentos que geram atraso e medo se calem. Que os raciocínios confusos se desfaçam. Que a inteligência se estabilize e encontre soluções. Que o bem-estar financeiro venha com equilíbrio, com lucidez, com ordem, e se mantenha diante da verdade. Que o Senhor, pela intercessão de ambos, guarde cada centavo que passar por minhas mãos. Que tudo aquilo que for necessário para viver com dignidade esteja ao meu alcance. Que nenhum laço maldoso prevaleça. Que o inimigo que deseja tomar o que é meu, não consiga sequer tocar. E que eu saiba, em cada passo, o que fazer com aquilo que recebo. Senhora, presença fiel e silenciosa nos dias em que a alma se arrasta pelas sombras do prejuízo e da injustiça, Mãe de compaixão inabalável, conhecedora profunda das dores que não se explicam com palavras, venho com tudo o que restou de mim, diante do teu olhar eterno, buscar intercessão, pois aquilo que foi tomado à força, com más intenções, ainda pulsa dentro de mim como ferida aberta. Tu sabes de cada bem que se perdeu injustamente, de cada laço quebrado com mentira, de cada porta fechada por intervenção de quem não me suporta, de tudo que foi arrancado pela intenção destrutiva de quem me enxerga com rancor e atua em silêncio para impedir minha retomada. Maria Santíssima, Senhora desatadora dos nós, só tu compreendes o tipo de perda que não é apenas material, mas que adoece por dentro. Tu vês as mãos por trás das quedas,
Vês os rostos por trás dos sorrisos falsos, vês o coração daquele que deseja que o meu se cale de dor. O inimigo se alimenta daquilo que me falta. Sorri diante daquilo que me falta. E insiste em alimentar os caminhos que me afastaram do que era meu. Não por justiça, mas por inveja, por arrogância, por maldade silenciosa e persistente. Não venho apenas por bens. Venho por dignidade. Aquilo que era meu e foi arrancado com palavras mentirosas, com promessas falsas, com ciladas, com chantagens ou até com manipulações espirituais. Aquilo que construí com equilíbrio e que, sem merecimento, foi sequestrado por quem desejava apenas me ver por baixo. O que esse inimigo fez não foi apenas tirar, foi tentar apagar minha memória do que eu possuía. Mas nada se perde diante de Deus. Nada se apaga diante dos olhos de aquele que conhece o íntimo de todas as intenções. Que cada bem material, cada possibilidade, cada contrato, cada recurso, cada objeto, cada relacionamento, cada reconhecimento, cada passo de estabilidade, tudo que esse inimigo tirou de mim por vaidade, malícia ou astúcia, seja agora devolvido segundo a justiça do céu. Não clamo por vingança, mas por equilíbrio. O que me pertencia precisa voltar. O que me sustentava precisa retornar. O que foi roubado com mãos falsas, com ações espirituais nocivas, com armadilhas veladas, precisa encontrar caminho de retorno. Senhora Santíssima, tua presença abre caminhos mesmo onde os muros foram erguidos por ódio. Que o Altíssimo, ao ouvir tua voz, retire as barreiras que impedem o retorno daquilo que é meu. Que a verdade escondida venha à luz onde for necessário. Que as mãos que esconderam o que tomaram sejam desarmadas. Que o peso de cada perda seja transformado em restituição. Invoco também, com toda a fé, aquele que nada quis para si, mas que foi instrumento de cura do espírito pela simplicidade e entrega, São Francisco. Tu que nada tomaste de ninguém, mas que conheceste o valor do que se perde injustamente, volta teu olhar para mim e clama junto ao Criador, para que tudo que este inimigo tomou com palavras, atitudes, estratégias ou rituais volte para minhas mãos sem ruído, sem contaminação, sem dano. São Francisco, que o Senhor saiba por onde esses bens foram espalhados, por onde esses valores se perderam, por onde se dispersaram as oportunidades que antes me pertenciam. Que o Altíssimo, através da tua intercessão, reorganize tudo que esse ser corrompeu com suas ações e intenções. Que o que foi apagado da minha história retorne com dignidade. Que a justiça celestial prevaleça sobre as manobras terrestres. Maria, tu vês o tempo que se passou desde que o prejuízo começou. Tu vês quantas noites sem dormir, quantas decisões desesperadas, quantos vazios deixados pelo que foi tirado. Tu conheces os sinais da perda que ainda ecoam nos cantos do meu cotidiano. Tu sabes o quanto foi difícil recomeçar, e como, mesmo assim, há partes de mim ainda sangrando por não conseguir retomar o que esse inimigo conseguiu arrancar com astúcia. Clamo para que Deus, com sua sabedoria incomparável, reorganize tudo. Que o que estiver em posse de quem não merece perca sua energia, que o que estiver escondido volte à tona, que o que foi esquecido seja lembrado com clareza, que o que foi perdido seja achado com precisão. Que os caminhos do prejuízo se fechem, e que as estradas da restituição se construam a partir de agora, ainda que lentamente, ainda que em silêncio, mas com firmeza e permanência. Peço que a ação do mal cesse. Que o que esse inimigo faz em segredo perca qualquer efeito. Que suas palavras sejam silenciadas. Que suas intenções não se sustentem. Que seus rituais sejam interrompidos. Que seus aliados percam contato comigo. Que sua capacidade de interferir nos meus ganhos, nas minhas conquistas e nas minhas relações, seja anulada pela vontade divina. Que cada centavo tirado por injustiça, por artimanha, por falsidade, encontre caminho de retorno. Que o bem que me pertence por direito encontre direção de volta. Que não haja mais perda injusta. Que não haja mais energia direcionada para me manter no atraso. Que não haja mais domínio alheio sobre aquilo que é meu. Que o Senhor, ao ouvir a tua intercessão,
Maria, realize o impossível. Que transforme prejuízo em vitória. Que converta a perda em superação. Que refaça caminhos desfeitos por inveja. Que reconstrua oportunidades despedaçadas por mãos traiçoeiras. Que o coração do inimigo perca qualquer domínio. Que sua influência ceda. Que sua sombra desapareça do meu caminho. Que sua presença não seja mais sentida nem mesmo à distância. Que seu nome não tenha mais poder sobre nada que pertença a mim. Maria, clamo para que este processo de restauração não demore mais. Que os sinais apareçam. Que os ventos mudem. Que as decisões sejam guiadas por sabedoria. Que os olhos se abram para o que esteve oculto. Que tudo aquilo que esse inimigo segurava com arrogância comece a escorregar de suas mãos e retorne ao seu lugar de origem. São Francisco, que a paz que um dia carregaste nos olhos esteja comigo nos dias em que a raiva da perda quiser se sobrepor à fé. Que a tranquilidade que te fez caminhar por desertos com alma serena esteja comigo nas horas em que a espera se alongar. Que a justiça de Deus não tarde mais. Que o tempo da escassez chegue ao fim. Que o que foi tomado por abuso, mentira, domínio espiritual ou injustiça legal seja resgatado com legitimidade. Que o Criador me permita reencontrar, restaurar, reconstruir e permanecer. Que nenhuma perda seja definitiva quando se está sob os cuidados do céu. Maria Santíssima, Senhora que nunca se ausenta do clamor sincero, conduz este pedido aos ouvidos de Deus com teu silêncio cheio de verdade. Que o que me foi tirado não permaneça nas mãos erradas. Que volte. Que se refaça. Que me alcance novamente. E que, ao retornar, não traga consigo resquícios de dor, apenas o selo da justiça divina. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.